Vera é um filme brasileiro de 1986, dirigido e roteirizado pelo cineasta Sérgio Toledo. É um marco na história do cinema brasileiro por trazer pela primeira vez a questão da transexualidade em primeira pessoa. O filme é livremente inspirado na vida do poeta Anderson Harzer, homem trans e autor do livro A Queda para o Alto. Vera é um filme que me desperta sentimentos ambíguos, ao mesmo tempo em que eu o considero um grande filme, com uma grande atuação da Ana Beatriz Nogueira. Eu tenho para mim que não se trata de um filme LGBTQIA+. Pensando na época em que Vera foi produzido, eu imagino o quanto muitas pessoas trans devem ter ficado com o mesmo sentimento que eu, um sentimento de não pertencimento. A princípio, minha ideia era fazer um vídeo sobre minhas impressões do filme, mas logo ficou claro para mim que o melhor seria ouvir o que meus amigos parceiros artistas têm a dizer. Por isso convidei o Daniel Veiga, ator, dramaturgo, roteirista e homem trans, e a atriz, diretora e poetisa e roteirista Cláudia Campolino, a mulher cis. Parceiros artísticos, amigos e pessoas pelas quais eu tenho profunda admiração. E eu espero que vocês gostem. Oi, vou falar um pouquinho para vocês as minhas impressões em relação ao filme Vera. A Júlia Catarine me fez esse generoso convite e eu vou tentar aqui ser sucinta, uma coisa que é muito difícil para mim, e abordar um pouco do filme, um pouco do trabalho de atuação e um pouquinho do lugar de fala, né? Que é o que permeia, eu acho, as discussões de hoje, né? Que provavelmente não aconteciam na época em que o filme foi feito. Como falar desse filme, né? Sucintamente, é um filme lindo, né? Ele é esteticamente lindo, ele tem planos lindos, os personagens são muito bem escritos, o trabalho de atuação dos atores é extremamente verdadeiro. Tem horas que a gente pensa que está assistindo um documentário, né? Ele tem uma coisa meio que vai para essa linha do documental, às vezes, o que causa até, meu Deus, será que essas pessoas existem ou não? E é muito violento, é muito brutal e ao mesmo tempo é uma poesia, porque este personagem principal, esse grande protagonista, é um poeta, né? Então, como todo poeta, é belíssimo, extremamente sensível, né? E delicado. E aí a Ana Beatriz Nogueira acerta porque ela traz para essa construção de personagem essa delicadeza toda, essa construção que nada tem a ver com a caricatura que a gente imagina, o que é um homem trans. E aí a Ana Beatriz vem com uma verdade incrível, com uma construção muito pequena, muito delicada e por isso tão verdadeira, né? Por isso ela acerta em cheio, por isso a gente embarca com esse personagem, com esse poeta desde o primeiro momento, né? A gente vê o amadurecimento desse personagem, né? Porque é um personagem que a gente quase vê ele fazendo essa transição, mas é uma transição que ao mesmo tempo é uma transição do menino para o homem, né? A gente vê esse menino se tornando homem e ficando cada vez mais seguro, mas ao mesmo tempo também cometendo disparates, né? Ele por duas vezes é violento e depois é machista. E aí é uma coisa muito louca, eu fiquei me perguntando assim, ele é de fato machista? Ele foi violento verdadeiramente ou não? E eu acho que não. Eu acho que ali ele estava tentando representar um papel para tentar convencer as pessoas, não porque ele não se convencesse, ele sabe quem ele é, mas o mundo duvida dele o tempo inteiro. Então talvez representar a violência e o machismo ajudaria. Tanto que eu acho que ele fica incomodado quando ele se comporta assim. Não é da natureza dele, né? E é um trabalho lindo de construção mesmo, lindo, muito verdadeiro. O tom, né, tá tudo no lugar. Mas a gente mas não dá pra falar isso em 2021, né, sem a gente pensar no lugar de fala. Eu acho que para a época que foi feito, isso não foi nem sequer realmente levado em consideração.
Mas hoje é a grande discussão, né? É uma coisa que nós todos estamos aprendendo, eu estou aprendendo, já errei muito, provavelmente ainda erro. E exatamente por entender que a gente precisa aprender, que a gente tem que ceder o espaço, eu acho, que a gente tem que ouvir, né? O aprendiz, ele precisa ouvir. E para ele ouvir, ele tem que dar voz ao outro. E isso é muito delicado, porque eu, como atriz, como uma mulher cis, mas principalmente como atriz, e aqui falo como artista, eu penso que o ator, a atriz, não tem idade, não tem necessariamente gênero, a gente empresta o nosso corpo, as nossas emoções, a nossa alma, né, as nossas vontades, desejos para um outro. Só que quando a gente fala de algumas minorias, e aqui eu quero falar das pessoas trans, a gente tem que entender que ao longo da história, né, a gente oprimiu, né, a sociedade. A sociedade, a sociedade oprimiu esses corpos. Eles foram sempre representados como caricatura, eles não tiveram espaço nenhum. Quando tiveram para interpretar apenas papéis deles próprios, e mesmo assim não necessariamente deles, né? Porque foram personagens criados por uma pessoa que não tinha nenhum contato e que também imaginava uma caricatura. Então é muito importante que a gente escute as pessoas trans, né? Que a gente dê esses papéis para essas pessoas por um tempo, não sei qual tempo, pode ser o tempo que for. Isso não é urgente discutir o tempo que a gente vai precisar ceder, e não é ceder, né? É um lugar de direito. Mas assim, eu tô tentando, é muito difícil falar sobre isso, né? Mas o que eu penso é quase como se fosse, é o seguinte, eu não acho que uma pessoa trans, uma mulher trans não possa interpretar uma mulher que é mãe, que deu à luz, né? Isso, porque, e daí que é um corpo trans? Da mesma forma que eu acho que uma mulher poderia interpretar, uma mulher cis poderia interpretar um homem trans. Mas a gente precisa ceder mesmo, a gente precisa entender que essas pessoas precisam ocupar quanto mais espaço houver por um longo tempo para que a gente aprenda, para que a gente pare de construir caricaturas, para que essas pessoas possam contar suas próprias histórias, né? Para que a gente não caia no erro de mais uma vez deixar que o patriarcado ocupe tudo e continue a ocupar tudo. Então, eu acho que é um filme que faz sentido para a época, mas que se a gente fosse falar dele em 2021, ele teria que ser realizado de uma outra maneira. Mas o que fica é essa mensagem linda, né? Essa poesia que esse filme nos apresenta, esse conflito, essa dor desse personagem, essa não aceitação, né? Essa falta de compreensão do outro para com aquilo que é diferente de si. E que a gente tenha cada vez mais espaço no cinema para essas obras e que a gente aprenda a ouvir. Porque eu acho que só quando a gente ouvir que a gente vai realmente compreender um pouco melhor o outro. Bauer, isto aqui é uma biblioteca. Biblioteca do Centro de Pesquisas e Estudos Avançados. Você não pode vir trabalhar vestida desse jeito. Ué, tem algum problema com a minha roupa? Eu não tô vestido de acordo? Não é assim que se deve vestir um respeitável funcionário desta ilustre biblioteca? O senhor é que não tá vestido de acordo, seu Marcondes. Onde é que tá sua gravata? No caso de Vera, a protagonista esconde um corpo feminino e comporta-se como homem. De acordo com a Saber, essa personalidade construída é mera simulação ou aparência. Ao longo do filme, o conflito intensifica-se. A protagonista assume a personalidade masculina e escandaliza os colegas de trabalho ao apresentar-se de terno e gravata. Questionada sobre a roupa, Vera enfatiza que o bom funcionário deve trabalhar de gravata. No escritório do professor Paulo, ao saber que será afastada, ela chora por ter o corpo feminino e expressa vontade de se submeter à cirurgia de redesignação sexual. Na sequência, percebe-se a importância
que Vera atribui à construção física da identidade masculina. Os questionamentos feitos pelos companheiros de trabalho e pelo tutor enfatizam o fracasso da personagem. O próximo parágrafo fala que o longa de Sérgio Toledo, bem recebido pela crítica, no Brasil e no exterior. Fala sobre os prêmios que ele ganhou na Europa, enfim, pelo mundo, e aqui no Brasil também. E aí depois diz assim, 2 temas chamam a atenção da crítica. O primeiro é a personalidade ambígua de Vera Bauer. E aí tem uma citação do João Silvério Trevisan, que ele diz o seguinte, o filme não trata da identidade da protagonista. Bauer Vera não sabe quem é nem quem será. Bauer Vera existe numa terra estranha. Ele e ela vive a experiência de não estar em lugar nenhum, mesmo estando. E eu queria que você falasse, Dani, sobre como você vê o filme Vera, qual é a importância que você vê no filme como um símbolo para a comunidade LGBTQIA+. E eu queria também que você fizesse aquele comentário da sinopse que você disse que ia trazer para problematizar. A gente pode começar por aí. Tá bom. Tem bastante coisa para falar, mas eu vou tentar ser sucinta. Assim, o filme Vera, eu acho que ele funciona como, assim como o E o Vento Levou, ele funciona como exemplo do que não fazer ou de como a gente problematizar os temas, né? E o Vento Levou, eu sou contra banir, por exemplo, E o Vento Levou, mas eu também acho que não basta você colocar uma informaçãozinha de que o filme foi feito naquele tempo, de acordo com o que se pensava sobre o racismo, porque eu acho que é meio uma passação de pano, porque sempre existiram abolicionistas, sempre existiram pessoas aliadas que estavam dentro ou próximas à causa da luta do povo preto, isso eu estou falando da branquitude, né? Então, essa história do mas era o seu tempo, não cabe mais. Racista é racista com 80 anos, com 15 anos, com 20 anos. A mesma coisa transfobia. O que acontece? O Vera, primeiro, o Vera ele é inspirado, livremente inspirado, na história do Anderson Herzer, que era um boy trans, que ele foi suicidado, como tantos homens trans e pessoas transmasculinas, né? Ele se joga do viaduto, se não me engano, o viaduto do chá, não tenho certeza. Escreve esse livro, que é um soco, assim, ele é incrível, e ao mesmo tempo de uma sensibilidade ímpar, que é A Queda para o Alto, contando das experiências dele nos sistemas prisionais adolescentes. E o Sérgio Toledo, então, e a equipe se apropriam desse livro para inspirá-los para o Vera. A gente precisa entender, isso sim é recorte histórico, que nos anos 70 não se falava em transgeneridade ou transexualidade, como a gente discute hoje. Isso sim, a gente precisa trazer à luz do tempo histórico. Não se falavam dessas questões, sobretudo das transmasculinidades. Então, uma pessoa transmasculina, um homem trans nos anos 70, nos anos 80, não conseguia dar nome a isso. E isso não é uma coisa que foi corrigida há tanto tempo assim. Eu mesmo, por exemplo, eu nasci em 81, tenho 39 anos agora, e só comecei a entender qual era a minha identidade com 33 anos. Quer dizer, eu passei os anos 80 e 90 sem saber o que era um homem trans, porque as referências que me chegavam eram, no máximo, de travestis ou mulheres trans, como a Roberta Close e a Rogéria, sempre nesse lugar da espetacularização, ou então as transformistas do Silvio Santos, que nem sempre eram mulheres trans, às vezes eram homens cis que se montavam muito mais próximos de uma representação artística da drag queen do que necessariamente a identidade de gênero ser de uma mulher trans. Então, quer dizer, a gente já via como espetacularização, a gente já via como uma coisa exótica, isso já chegava na gente, e por mais que eu me identificasse com aquilo, eu não entendia por quê. Eu falo assim, eu não entendo porque eu me identifico com essas mulheres, porque o mundo delas não tem absolutamente nada a ver com o meu. Hoje eu sei que eu me identificava
por causa da identidade de gênero, porque eu sou trans como elas são ou eram. Tudo isso para dizer que existe um contexto que faz, quando você lê A Queda para o Alto, faz com que o Anderson Herzer ele não consiga se apropriar com 100% de certeza da identidade masculina. Ele foi uma pessoa que foi expulsa de casa, ele viveu na marginalidade, ele passou uma boa parte da adolescência e da vida de jovem adulto em sistemas prisionais como a FEBEM, né? Quer dizer, não se discutia isso. O que se discutia era, no caso da identidade masculina, quando você nasce num corpo com útero, com vagina, se discutia sempre na chave da orientação sexual. Então, era sapatão. Tanto que o apelido do Anderson dentro da FEBEM era Bigode. Então, assim, ele era lido como uma sapatão. E quando ele vai escrevendo sobre o texto, é meio que é assim que chega para a gente. Isso não é uma coisa que já foi sanada, apesar das discussões sobre identidade de gênero e orientação sexual. Eu, por exemplo, vi um documentário sobre mulheres trans e travestis que estão em sistemas em situação de cárcere, e uma delas, por exemplo, se identificava como o travesti, ela se tratava no masculino, e era uma travesti. Então, isso tudo é para contextualizar que pessoas trans, por causa do contexto social, do contexto histórico, educacional, familiar, dependendo da região do país em que elas estejam, essas pessoas podem não ter consciência para se falar, para usar a nomenclatura, sou um homem trans, sou uma pessoa transmasculina, sou uma travesti, o que não significa que não são. É se apropriar do termo certo ou não conseguir se apropriar por falta de acesso às informações. O que acontece com Vera é que, dentro desse contexto, o que me parece é que há uma distorção por parte do Sérgio Toledo, de quem escreveu o roteiro, que eu agora não vou me lembrar, não sei se foi ele também, de se apropriar dessas confusões que o Anderson tem quando está escrevendo o texto, para dizer, olha, era uma pessoa confusa, nem ele sabia o que ele era. De novo, é o sistema transfóbico tão pesado, acabando com a nossa subjetividade, que até quando a gente está se descobrindo, eles se apropriam da nossa descoberta e jogam, regurgita para o mundo como se fosse confusão, como se a gente não soubesse o que a gente quer da vida. Eu vou ler a sinopse oficial do filme para entender o tamanho da violência falando de transmasculinidades. Então, ó, Vera, uma menina, quer dizer, já faz questão de pontuar que é uma menina na segunda sentença. Vera, uma menina, luta para encontrar seu lugar no mundo, cada vez mais complexo e hostil. Órfã, passa a adolescência no internato, onde aos poucos começa a desenvolver uma personalidade masculina. Quer dizer, não é identidade, é personalidade. Agora eu tenho uma personalidade masculina. Bateu aqui. O que é personalidade masculina? Nem consigo concatenar o que é esse conceito. E se impor a outras meninas. Aos 18 anos, sai do internato e, com a ajuda de um professor, consegue arranjar emprego e começar a vida. No trabalho, conhece Clara e tenta se aproximar dela. As duas, sempre no feminino, se tornam amigas. E Vera radicaliza seu comportamento, tentando convencer Clara de que é um homem. Olha só, é uma mulher confusa, sapa, que gosta de outra mulher, que está tentando convencer o mundo que a sua personalidade masculina deve ser imposta, vestindo-se como homem e comportando-se como tal. Ela está se vestindo como homem, ela está se comportando como homem, ela está tentando convencer que ela é um homem, mas ela não é um homem. E esse é o grande desserviço que diversos filmes, eu me arrisco a dizer, todos os filmes que foram feitos até hoje sobre transmasculinidades têm. O que o Vera faz é desrespeitar a identidade de um homem trans. Então, assim, só para finalizar essa primeira fala, o Anderson, assim como o Bauer, que é o personagem, são homens trans, tá? Eles não são nem pessoas transmasculinas, eles se identificam como homens trans. O Bauer fala que ele é um homem. Não são mulheres lésbicas, não são sapatonas, não são pessoas confusas quanto à sua identidade. O que são pessoas, homens trans, dentro de um sistema tão violento que tenta esmagar essa subjetividade a ponto de eles não conseguirem dizer sou isso, o que não significa que eles não sejam. Então é preciso que mais pessoas trans façam filmes sobre pessoas trans,
que mais homens trans também possam escrever sobre travestis junto de travestis, e que mais mulheres trans e travestis possam escrever homens trans e transmasculinos ao lado de homens trans e transmasculinos, para que a gente possa começar a trazer quais são, o que é real, quais são as verdadeiras complexidades da discussão, e deslocar a discussão para o problema que é a transfobia. Bauer não é confuso. Bauer sabe o que ele é desde o princípio. Bauer tem segurança. Quem é confuso é o Sérgio, quando fez o filme, a Ana Beatriz Nogueira, que apesar de eu achar uma atriz excelente, até ela ganhou o Urso de Prata por esse filme, também não traz essa complexidade. Ela trata o Bauer como uma mulher trans, uma mulher sapatão confusa. É de todo o sistema que garante esse discurso transfóbico de que um homem trans é uma sapa confusa, que assume uma personalidade masculina. Como se a gente pudesse vestir a nossa identidade como quem veste uma roupa. A gravata eu realmente posso escolher se eu quero ou não. Mas eu também, como homem trans, se eu quiser amanhã ir comprar no setor, uma saia no setor feminino da loja de departamento, eu vou. Não é isso que vai tirar a minha masculinidade. Para mim, uma obra de arte não vale mais que a vida. Então, assim, se um filme ele violentamente quer obliterar a minha identidade, quer dizer que a minha identidade, no mínimo, é confusa, e, na pior das hipóteses, está reafirmando que a minha identidade é uma enganação, é um engodo, esse filme, para mim, ele não marca porra nenhuma, desculpa. Aliás, ele não marca grelo nenhum. Sim, me desculpa, porque não é esse filme ainda a gente não tem o filme que está falando de uma maneira complexa que eu digo assim, né, com as complexidades que é devida da identidade transmasculina. Acho mais do que importante, essencial que haja um filme sobre Anderson Herzi. Essa figura ela é importantíssima. Assim. Esse cara ele é muito importante por tudo que ele passou, porque as questões dele vão para além das questões de gênero. Ele também tem uma questão com a precarização de corpos marginalizados de crianças e adolescentes, que são obrigados a ir para a rua, que são expulsos de casa, que entram num sistema... Vou falar um sistema prisional terrível, que é o que era, né, essa FEBEM, essas casas, que enfrentam todo tipo de violência e ainda por cima tem que lidar com a descoberta da sua própria identidade. Você sabe que a Renata Carvalho falou que toda trans, né, toda pessoa trans que diz eu fui a primeira, ela não está se autoelogiando, ela está fazendo uma denúncia. Eu achei isso muito interessante. Eu achei isso maravilhoso, porque você ganhou o Kikito no Festival de Gramado, de melhor ator no curta-metragem do Diogo Leite. E você foi o primeiro homem trans a receber esse prêmio dentro do festival, na história do festival. Pelo menos foi até onde eu cheguei. E aí a gente já tem cinema brasileiro há muitos anos, né? Há muitas décadas. E talvez Vera tivesse sido um prêmio para um homem trans em 1986, 1987. Perfeito. E aí a gente tem que ficar com essa imagem, né, de que talvez a história nos deva... Nós precisamos de uma reparação histórica, porque a história nos deve isso, né? É algo que já deveria ter acontecido há muito tempo. Há muito tempo. O Vera, para mim, tem esse significado. Eu fico muito perplexa quando eu leio que Vera é um filme que faz parte de uma cultura LGBTQIA+, e que ele é importante, blá, blá, blá. Eu não consigo vê-lo dessa forma, e por isso estou fazendo esse vídeo. É um filme que eu acho que ele é o exemplo do que tem acontecido desde sempre com o corpo trans masculino. Trouxe você aqui para que você falasse a respeito, porque é importante o lugar de fala. Eu tenho isso muito, muito forte em mim. E aí eu só quero pegar uma coisa que você falou. Você falou assim, que o Vera talvez, né, que não representa, né, as comunidades LGBTQIA. Pelo contrário, eu acho que ele representa sim. Ele representa essa comunidade que ainda existe, que é LGBTQIA+, e que não reconhece todos os T's ainda. Bom. Obrigada, Dani, foi incrível.